Shalom, meus queridos e amados irmãos estudiantes da Palavra de Deus. Aqui, pastor Ilmar Sattler César, da ADEF Caldas da Rainha, onde estamos aqui como pastor superintendente. Também sou vice-diretor do Conselho Consultivo, da Conselho de Educação e Cultura da nossa Comadef, que é a Convenção das ADEFs aqui na Europa. E também professor do CEEC e também fundador e diretor do Centro de Cultura Bereshit, nossa instituição de ensino que tem vai fazer 31 anos agora, fez, né? 31 anos em fevereiro, onde nós começamos ali em 92 e formamos muitos obreiros para aquela região sul capixaba e leste da Zona da Mata, onde trabalhamos ali 35 anos como pastor do Ministério Tabernáculo, fundado pelo pastor José Manuel da Silva. A DEF foi fundada aqui em 2012 pelo pastor Abraham Robson Ferreira, 2010, e está em 7 países, entrando agora na África. E também temos mais de 30 igrejas espalhadas aqui na região, entre esses países. Aqui em Portugal, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, França, Espanha. Também estamos chegando na Itália. Nós estamos ministrando as aulas de especialização bíblica em Pentateuco, Gênesis. A matéria é Abrão e Abraão. Essa é a nossa personagem que estudamos aqui nessa matéria. Esses cursos de especialização são cursos rápidos, de 9 matérias apenas, 15 horas aulas cada um, e você pode cursá-los se quiser, fazendo o pagamento da sua mensalidade e tendo seu certificado, seu histórico escolar. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o vocábulo Ur dos caldeus, Ur somente, né, dos caldeus da Mesopotâmia, que é o vocábulo Aleph, Vav e Resh. Ele tem 3 variações do hebraico 215, 216, 217, 218, na concordância de James e Strong. Hoje queremos falar um pouquinho mais sobre as divergências da Septuaginta e o texto massorético sobre a saída de Abrão. Há divergências aí. E nós vamos ver isso aqui. Por que seria também o motivo da saída dele de lá, né? Diz a palavra do Senhor que Estevão, fazendo seu discurso, o primeiro mártir, né? Logo depois do Pentecoste, ele vai citar. Literalmente ele cita. Você começa o discurso dizendo assim, no Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2. O Deus e a Yahvé da glória apareceu ao nosso pai Abrão, estando ele na Mesopotâmia. E antes que viessem Harã, lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui parece que nós temos já uma divergência, uma discordância do texto bíblico, né? Que o texto bíblico diz em Gênesis capítulo 12, que o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Esse detalhe é super importante aqui, para saber onde estava Abraão quando recebeu essa chamada aqui. Esse detalhe, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Porque diz o texto, em Gênesis capítulo 11, versículo de número 31, diz assim, tomou Terá, Abrão seu filho, a Ló seu neto, a Sarai sua nora, e a mulher do seu filho Abrão, e saíram para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram em Arã, pararam ali. Então está se vendo que quem está saindo aqui não é o Abrão. Quem está saindo aqui é o pai dele, Terá. Terá, vocês sabem muito bem que ele é filho de Naor. Por isso que ele pôs também o nome do menino dele de Naor. Quando ele colocou o nome desse menino, o pai dele já estava com quase 100 anos, próximo de 100 anos. Era o pai de Terá. Esse Naor era filho de Serug, que era filho de Reu, que era filho de Peleg, que era filho de Heber, que era filho de Selá, que era filho de Arfaxade, que era filho de Sem, que era filho de Noé. Quando o Abrão nasceu, Noé ainda era vivo. Noé estava com 890 anos. Morreu com 950, não é isso? Então você veja que Abrão conheceu por 60 anos, ou viveu no mesmo tempo, contemporâneo do seu avô, né? 9 vezes avô dele, que era o Noé. Porque o Abrão ele é neto de Naor, bisneto de Serug, trineto de Reu, tetraneto de Peleg, pentaneto de Heber, hexaneto de Selá, Hepta, Octo e Neia. 9 vezes neto de Noé. Viveram 60 anos no mesmo tempo, né? Contemporâneos. Então ele sai de lá, e eu, sinceramente, se perguntasse qual o motivo da saída de Terá de Ur,
Foi por causa, eu concordo com a Septuaginta nesse ponto aqui, lembrando que a Septuaginta é a versão do ano 280 a.C., feita pelo rei Ptolomeu Filadelfo, do Egito, para colocar para o pessoal de Alexandria, a comunidade de Alexandria, que era muito judeu, uma versão em grego para eles. Então ele traduziu o hebraico para o grego, mandou 72 sábios, ou 70 sábios, hebreus, fazer essa tradução. A Septuaginta diz que saíram por causa da luminária. Em vez de colocar a palavra Ur, ele não usou a palavra Ur, ele traduziu a palavra Ur. E tem um pouco de lógica, porque a luminária lá era a deusa Nana, né? O deus Sim, que era deus Lua, quem mandava naquela cidade, quem dominava aquela cidade, os patronos da cidade, os padroeiros, era a deusa Nana e o deus Sim. Então, houve uma controvérsia ali, a Septuaginta apresenta isso, e no Brasil a gente tem a Bíblia textual, que segue a Septuaginta, o Pentateuco, Samaritâneas e os rolos de caverna de Qumran, que é do ano de 1950 e poucos, e o Pentateuco é mais velho do que a Septuaginta, mais ou menos do ano 400, 500 a.C. Eles traduziram a palavra aqui e não colocou a palavra no nome próprio. Ficaria Ur dos Caldeus só nos outros dois, né? Porque também tem um pai, um menino que chama o filho dele, Elifal é filho de Ur, esse é um nome próprio, tem que manter, e saiu de Ur. Mas aqui nesse versículo de número 11, a Septuaginta traduziu, a versão textual traduziu, colocou por causa da luminária, por causa de uma contenda entre questões idólatras, questões de deusa Nana e Sim, que eram deuses da lua. Ele teria saído e foi para Canaã, ele tinha um destino, Canaã, que era a terra dos antepassados dele, né? Mas ele parou em Harã, porque Harã era uma cidade gêmea de Ur. Era onde havia o segundo maior templo da deusa Nana, deus Sim, ali na cidade subindo, né? Ur embaixo, Ur ficava na foz aqui do Eufrates, e a cidade de Harã lá no meio, entre o Eufrates e o Tigres, lá quase no meio da nascente, né? Entre a nascente e a foz ficava no meio. Então, tá claro aqui que ele saiu, quem está saindo é Terá. Então, não podemos falar e asseverar que o Senhor chamou Abrão em Ur dos Caldeus. Eu, sinceramente, humildemente, creio que Abraão foi chamado em Harã. Depois, não sei quantos anos ele ficou ali. Penso eu que ele ficou ali uns 15 anos. Ele saiu quando o avô dele morreu, né? Quando o Noé morreu, penso eu que o Terá saiu, aproveitou e saiu de Ur, da Mesopotâmia. E foi então em destino a Canaã, mas parou em Harã e ficou lá e morreu lá, né? Então nós temos aqui bem claro dizendo que o Terá pegou seu filho Abrão. Por que não pegou Naor? É incrível isso, né? Por que o menino tinha morrido, Harã? Já tinha 3 netos, né? Tinha 3 filhos, então o Terá já tinha 3 netos. O Abrão já tinha casado, porque tinha Sarai, que era estéril, só viria ser mãe bem depois, e pai também. Abrão só seria pai bem depois, né? Sarai só foi mãe com 90 anos. E o Naor? Não fala mais nada. Depois apareceu a palavra Naor na frente, que ele casou com a Milca, sobrinha dele, e teve 8 filhos, que o mais velho era Betuel, que gerou Rebeca e Labão, que depois vão ter aquelas, nos episódios da vida de Jacó, não é isso? Então, são mistérios, né? Mistérios que nós temos que descobrir. Mas é claro que Terá saiu de lá com Abrão junto dele. Não fala que Deus falou com Abrão, Deus falou com Terá para ele sair de lá. Ele saiu, diz o texto aqui da versão textual, por causa da luminária, por uma questão de idolatria. Que traduziu a palavra Ur. Ur quer dizer labareda, quer dizer luminária, quer dizer luz. Então ele colocou e saiu por causa de uma luminária dos caldeus e tirou para ir à terra de Canaã. Mas parou em Harã. Então, ele está saindo, não está saindo está deixando parente para trás, que dá a entender que o Naor não saiu junto com ele aqui, um já morreu, e ele está levando só o Abrão e o sobrinho dele, Ló, que é neto de Terá. E, meus queridos, está indo e parando em Harã, mas está dizendo que saiu para ir para Canaã. Então não pode ser essa aqui a chamada de Abrão, porque não teria que teria que dizer que ele saiu, porque a chamada de Abrão diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Então não é Canaã. Nesse versículo, capítulo de Gênesis 11, versículo de número 31, está dizendo que categoricamente, intempestivamente, ele saiu, Terá que saiu, levando Abrão. Abrão não teve opção de ficar, ele foi levado pelo pai e foi para Canaã, saiu com destino a Canaã. A chamada de Abraão, capítulo 2, é completamente diferente.
O Senhor apareceu então a Abrão e disse a ele: sai da tua terra, sai da parentela, sai da casa do teu pai. Então agora que vai ser em Harã, que o pai dele está morando ali, já não tem mais parente, que o Naor ficou para trás, a terra era Ur ficou para trás. E aí então é o capítulo 12, versículo 1. Para uma terra que eu te mostrarei. Então não pode ser a mesma coisa, não pode. Porque no 11, versículo 31, o sujeito que sai não é Abrão, e ele sabe o destino dele, que é Canaã. No capítulo 12, é o Abrão que está sendo informado para sair, convite, a convocação, a compulsória, né? É para o Abrão e não fala para onde ele vai. Então não é a mesma coisa, o texto não é, e eu vou dizer concretudemente afirmar que a chamada de Abrão ocorreu em Ur dos Caldeus. Agora o Senhor o tirou, em Ur dos Caldeus não, minto. A chamada de Abrão aconteceu em Harã, mas o Senhor o tirou de Ur dos Caldeus. Várias vezes diz o texto, eu tirei de Ur dos Caldeus, eu te tirei de lá, mas não fala que chamou ele lá, fala que tirou ele de lá. Próxima aula nós veremos mais detalhes aí com o discurso de Estevão. Fica na paz, tchau, tchau.